Boa noite. Sou Luciana, psicóloga da Goki. Vamos começar a nossa live daqui a pouco sobre intergeracionalidade. Esperando o pessoal entrar. Olá, boa noite. Como estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Ellen. Boa noite, bem-vinda. Hoje vamos falar de um tema super importante, que é a intergeracionalidade, com a professora Kátia Saraiva. Vamos aprender o que é esse nome grande, né? Que é intergeracionalidade, conta pra gente. Tema super importante para o bem-estar, para a qualidade de vida, para idosos, para crianças, adolescentes e adultos também, né? Boa noite, Tati. A Eli, o pessoal chegando. Ó, a Kátia já entrou. Vamos esperar aqui a solicitação dela. É a primeira vez que eu e ela estamos fazendo isso. Então vamos ver como que sai. Essa tecnologia está a nosso favor hoje. Boa noite. Esperando aqui o convite da Kátia. Bem-vindos. Bem-vinda, Idealina. Vamos ver se a Kátia já entrou aqui. Tá aguardando aqui ela aceitar. Ó, vão mandando perguntas. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Kátia? E você? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tô te Tá, ouvindo, tô te vendo, tudo certo. ótimo. Eu estou te ouvindo baixinho, deixa eu ver se eu aumento aqui. Tá. Fala Melhorou? aí, melhorou. Oi. Perfeita. Ótimo. Kátia, muito bem-vinda aqui, reencontro especial que a gente teve. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar desse tema que eu acho tão essencial e tão bacana, né? Sim, com certeza. Eu acho que é um tema. Bom, eu sou suspeita para falar, sabe? É. Porque me capturou há muitos anos. Desde 2006 que eu trabalho com essa temática da intergeracionalidade. Uhum. Kátia, para a Então, gente começar, eu vou pedir para você se apresentar para quem ainda não te conhece, né? Para a gente começar a nossa live. perfeito. Bom, pessoal, boa noite. Como a Luciana falou, eu me chamo Kátia Saraiva, resumindo. É, eu sou doutora em psicologia, trabalho na PUC Minas, né? Eu estou agora em Poços de Caldas, mas já deu para perceber que o meu sotaque não é mineiro, né? Não é. Não é. Eu vim do Rio de Janeiro, já tem bastante tempo que eu estou morando aqui, né? Passei no concurso e estou trabalhando desde então. Já são 19 anos que eu estou aqui morando em Poços de Caldas. Mas o sotaque do Rio de Janeiro ainda não perdi. Isso ficou com você, né? Foi com você para Minas. Sim. Então, Legal. eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, toda a minha formação. Eu sou filha da PUC Rio, né? Então, desde que eu me formei, eu atuo na área clínica, né? A clínica é uma paixão para mim. E depois a docência. Então, na verdade, eu faço as duas coisas, a clínica e sou docente na PUC, né? E, enfim, então essa temática da intergeracionalidade, como eu falei, é uma temática que eu me apaixonei há já algum tempo, já fiz vários projetos aqui na universidade, com os alunos,
E em 2011 eu fui para a Espanha fazer uma especialização em programas intergeracionais na Hum, Universidade de Granada, né? que bacana. Então, é isso, desde lá e acabei de terminar o meu doutorado nessa temática também. Então, Que é isso. bacana, Kátia. Que legal. Então, conta pra gente, né, um pouco sobre o que que é intergeracionalidade. Tem bastante gente que não sabe, né? A gente recebeu algumas perguntas, mas o que que é isso? É um nome grande que para falar sobre o quê, né? Na verdade, é um nome grande para falar de uma coisa muito antiga, é, que é a relação entre gerações, né? Então, o que é inter, né? Inter está falando dessa interação, né, entre as gerações. Então, essa ideia da intergeracionalidade, ela acontece, pelo menos em tese, desde quando a gente está inserida no contexto da nossa família, né? Então, a gente pode pensar a questão da intergeracionalidade num contexto familiar, quando a gente convive em família com diferentes gerações, avós, pais, né? Primos, irmãos, de diferentes idades, né? E a gente pode pensar também num contexto fora do ambiente familiar, né? Então, a gente pode pensar essa perspectiva geracional a partir da questão da faixa etária, como eu falei, e a gente pode pensar também a partir de uma determinado que a gente chama de corte etário. Então, por exemplo, a geração da década de 90, a geração dos milênios, a geração, sei lá, X, Y, Z, né, que a gente também escuta. Então, a gente pode pensar também em geração como uma década de pessoas que nasceram numa mesma época, né? E que ou pessoas de diferentes idades que vivem uma determinada época, né? Uhum. Então, os conceitos de geração, mas eu acho que para começar tá bom, né? Acho que tá. E como que se dá esses encontros, né? Quais são os benefícios que esses encontros intergeracionais podem promover, né? Tanto para idosos, aqui no nosso caso, né? Somos uma clínica que atendemos idosos. Então, quais são os benefícios que isso pode levar, né, para a vida dos idosos, das crianças, dos adolescentes, enfim, quem está inserido aí nessas relações, né? Olha, eu acho que o principal, né, benefício quando a gente fala desse encontro é, primeiro, a gente dá uma oportunidade para as pessoas se conhecerem e quebrarem preconceitos, preconcepções acerca do outro, né? Então, Uhum. quando a gente não conhece alguma coisa ou alguém, a gente vem com uma série de pensamentos acerca daquela pessoa. Então, é, sei lá, os velhos de repente acham as crianças insuportáveis, ou as crianças acham os velhos ranzinhos e chatos. Então, quando a gente aproxima, e aí criança, adolescente, jovem, quando a gente aproxima, a gente pode permitir, quer dizer, a gente cria uma possibilidade deles se conhecerem e verem de perto se aquilo que eles pensam a respeito daquela pessoa é verdade ou não. Porque a gente até encontra criança insuportável como velho também. Então, aí já não é uma questão do velho e da criança, mas das personalidades. Então, eu acho que um dos principais benefícios dessa aproximação é essa quebra de estereótipos e de preconceitos, né? E aí a Uhum. gente faz com que, quando a gente cria esses rótulos, esses preconceitos, a gente vai criando segmentos, a gente vai segmentando.
E a Uhum. gente não, um outro benefício, né, que quando a gente conhece, a gente aproxima e cria algum tipo de relação, a gente pode, por exemplo, criar uma relação de maior solidariedade entre gerações. Uhum. Então, conhecer as histórias, né? Então, acho que transmissão de cultura, né? Principalmente do idoso para o jovem, para a criança, assim como a criança pode trazer uma vitalidade, uma vivacidade para o idoso, uma curiosidade. Os jovens, sobretudo, agora na época da pandemia, a gente tem percebido o quanto que está sendo interessante e importante que muitos idosos entrem no mundo da virtualidade, da internet, para poder se comunicar. Então, há uma troca. Então, acho que assim é sempre muito produtivo, seja de trocas de saberes, de quebras de preconceitos, de trocas de afetos também, de cuidado. Então, acho que tem muitos benefícios. Uhum. Você falou uma coisa super legal, né, Kátia, que é dar a oportunidade, né? Eu lembro que eu fiz uma especialização no IPGG, né, que era um centro de referência para o idoso, e lá a gente fez uma atividade intergeracional, e antes com crianças de pré-adolescentes, né, de 13 anos, e os idosos, né, nossos pacientes, usuários ali do equipamento. E foi interessante que a gente fez um questionário antes para os pré-adolescentes, né, que eram de escolas ali do bairro, e depois da atividade. E o que que é ser idoso para você? Quais são as dificuldades que você acha que um idoso tem? E a diferença entre essas respostas, né, antes e depois das atividades, é bárbara, né? É muito interessante porque, de fato, a pessoa pode entrar em contato com o que é, né? E com a vivência, com a experiência, podem trocar esses ensinamentos, esses saberes que é essencial. Acho que assim a gente vai construindo também modos de viver mais fáceis, né? Mais divertidos também, dando essa acessibilidade, né? Por exemplo, nesse exemplo que você deu da tecnologia super que agora tá aí, né? Veio a pandemia e é essa a forma com que a gente tem de se comunicar, de falar com o neto, de falar com a neta. Então, que essa oportunidade, né? Eu acho que super bacana isso que você está contando, né? Em relação a esses preconceitos, quais são os desafios que você acha que a gente encontra quando coloca essas gerações para conviverem juntas, né? Quais são os desafios que a gente pode encontrar? Nossa, eu acho que são muitos desafios, mas desafios, eu gosto de desafios, né? Então, são desafios, não são impossibilidades, né? Eu acho que uma é da gente poder encontrar algo que possa servir de mediador para essa relação, né? Então, uma coisa que eu venho tendo assim na minha prática, tem algo que independe da idade, independe da geração, e que de repente possa ser um elo, um elo e uma conexão aí entre as gerações. Por exemplo, um gosta de música, e isso pode ser esse pequeno detalhe, esse elo, esse mediador, esse instrumento, né, que pode mediar. E aí, o nosso desafio, né, é de fazer esse trabalho de Uhum, manejo dessa aproximação que não tem que ser forçada, você não tem que forçar, né? Então você tem que, então da minha experiência, eu sempre converso, né, por exemplo, em trabalhos externos, assim, digamos, fora do ambiente familiar, né, mas de poder conversar com um, conversar com outro,
e depois, aos poucos, ir fazendo essa aproximação. Então, ir sensibilizando. Então, por exemplo, quando você trouxe esse exemplo, né, de como que eu posso estar conversando, por exemplo, com uma criança, eu posso estar lendo e vendo com ela, ou mesmo através do desenho, qual a concepção que ela tem, né, de idoso, de velho, ou do adolescente, etc. E um pouco ir quebrando com essas pessoas e desmontando algumas, se o estereótipo está muito exacerbado, claro. E com o idoso também. Então, eu acho que a gente vai aproximando aos poucos. Então, esse é um desafio, porque eu vejo que muitas pessoas, de repente, põe todo mundo no mesmo lugar e isso aproxima. Não. Botar no mesmo ambiente não significa que eles vão se aproximar. Eu preciso ter um manejo para fazer com que essa conexão comece a aparecer. Pode demorar um tempo, não, às vezes não é de imediato. Você tem, porque é uma construção de uma relação de confiança, de confiabilidade. Eu acho que para um profissional, ele tem que saber lidar muito bem com as suas próprias idades, com sua criança, com o seu jovem, com o seu adulto, com a sua referência de velho que você tem dentro de você. Então, assim, todas essas referências vão ajudar muito no trabalho, por exemplo, do manejo nessa construção de uma relação mais empática de um com o outro. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Mas que não é Uhum, uma impossibilidade. E uhum, respeitar também o tempo de cada um. Porque às vezes para mim não é, eu não quero nesse momento. Mas de repente num outro momento você vai trazendo aos poucos, né, essas pessoas. Algumas já são mais de imediato, outras precisam de um tempo maior. Então, eu acho que você conhecendo um pouquinho cada um, é, e principalmente tendo isso dentro de você, essas referências, isso ajuda muito na hora de você manejar essa aproximação. uhum, Muito importante, Luciana, desculpe te cortar, mas é a gente não tratar o idoso como se ele fosse uma criança, né? Infantilizar isso. Não é porque tem criança, por exemplo, jovem, que eu tenho que infantilizar essa relação. Mas eu posso ir aproximando um, aproximo o outro, vou vendo as características aí de cada um, respeitando a individualidade, propondo coisas e atividades que possam integrar. E uhum, eu diria que as atividades lúdicas, elas ajudam muito, porque no lúdico não tem idade. uhum. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que sim, acho que respondeu e até foi entrando para uma outra pergunta que eu tenho, né, para te fazer, mas antes a Idealina mandou uma pergunta para gente, que Sim. é assim: quais os benefícios que poderão advir de um relacionamento entre uma idosa de mais de 80 anos e uma adolescente de 16 anos, né? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas fica aí a pergunta da Idealina, né? Se quiser falar um pouco mais. Tá. Olha, eu acho que primeiro a gente tem que ver o que que eu falei, a gente vai um pouco preparando. Eu acho que tem que escutar essa adolescente, né? O que ela pensa, porque certamente relações também não são um mar de rosas, tem conflitos, né? E os conflitos fazem parte de qualquer relacionamento. Então, a gente precisa ver, eu acho que primeiro é super possível, tá? Dois, eu preciso ver se aquela pessoa que seja essa jovem, essa senhora, elas querem isso.
como é que é para elas, né? Então, assim, um pouco conversar com cada uma, e eu acho que fazer essa mediação entre uma e outra, respeitando também o tempo de cada uma. E, evidentemente, que conflitos ou choques vão acontecer, mas isso pode ser um importante fator, inclusive de aprendizado para uma e para outra. Por exemplo, uma senhora de 80 anos, ela já passou por N situações na vida, né? E situações desafiadoras. Essa pessoa pode ser alguém que possa transmitir para essa jovem, por exemplo, um conceito de resiliência, de como é passar pelas adversidades da vida e chegar aos 80 anos, porque isso é um fenômeno muito novo. Assim, a gente conseguir chegar bem, por exemplo, eu não sei qual é a situação, mas chegar bem aos 80 anos é uma conquista, né? E uma Uhum. conquista muito importante. E aí, também para essa jovem, pode ser uma importante referência para ela, assim como essa jovem pode trazer para essa idosa referências mais contemporâneas do que a sociedade está pensando. Por exemplo, a questão da tecnologia é uma questão importante em relação a isso. Eu, por exemplo, estou atendendo a uma senhora de 70 e poucos anos, aonde a neta dela, adolescente, é ela que faz a mediação tecnológica. Uhum. Então, ela que vai, olha, ligo, ensinou como é que usa, por exemplo, o WhatsApp, e ela já sabe, então ela já entendeu como é que é a lógica. Gente, isso é incrível, isso é muito legal, né? Uhum. Então, muitas coisas que podem, mas eu acho que principalmente respeitando uma e outra e o tempo que conflitos vão existir, certamente, mas eu acho que é bem possível termos um relacionamento assim saudável, né? Uhum. E abre portas também, né, Kátia? Enquanto você foi falando, eu fiquei pensando naquele estereótipo também da avó que faz chazinho, que faz bolo para os netos chegarem. Nem sempre é assim, né? Nem sempre essa avó está disposta de ficar a tarde inteira fazendo um bolo, fazendo um chá para esperar os netos chegarem, para ter uma tarde ali. Às vezes não é assim, né? E como encontrar fora desses estereótipos, espaço para que essas relações possam acontecer, né? Como que, mesmo que nessas diferenças de concepções, diferenças de personalidades, né, e de velhices que a gente encontra por aí, como encontrar esse elo em comum que você está conversando, né, que você está falando. É, e eu acho que para isso também precisa dessa escuta atenta, de uma disposição também de ambos os lados, né? De uma disposição de poder estar ali, de querer saber do que a outra pessoa se interessa. Então, o que a gente pode fazer para ter esse momento interessante para nós duas, ou enfim, para quem quer que seja, né? E como isso vai abrindo portas para novos conhecimentos e novas experiências também. Isso é muito bacana. A Marisa, que é a nossa terapeuta ocupacional, mandou uma pergunta também. Como incentivar os jovens para que eles reconheçam os idosos e dispensem seus tempos com os mais velhos nesses tempos do imediatismo? Como incentivar os jovens, Isso. Como tá? incentivar os jovens para que eles reconheçam os idosos e dispensem seu tempo com os mais velhos. Olha, bom, primeiro, eu acho que esse é um desafio. E uma questão que a tela coloca na pergunta do imediatismo, né? Do Uhum, tempo presente, imediato, do agora. Isso é alguma coisa que
complica um pouco no sentido de que parece que o idoso ele tem uma outra perspectiva de tempo, né? E o jovem, né? E principalmente na nossa sociedade, que é muito midiática, imediata e do aqui e agora, né? Ele fica muito preso e não consegue ter essa dimensão que o idoso tem de algo que vai atravessando, que tem uma continuidade, né? Então, assim, como incentivar os jovens? Na minha experiência, primeiro, não são todos os jovens, como eu falei, né, que se interessam para escutar. Então, assim, uma das coisas que eu vejo de incentivo, né, e aí da minha experiência com jovens em projetos, né, é de criar uma determinada situação, ou um evento, ou alguma coisa. Por exemplo, eu já fiz vários eventos que pudessem aproximar. Então, já fiz uma arraiada à memória, por exemplo, uma festa junina, né? E aonde num coletivo, assim, na verdade, num bairro da cidade, eu juntei crianças, jovens, idosos, jovens universitários, todo mundo junto e misturado. Então, a gente foi fazendo esse trabalho aos poucos de aproximação. Então, tinha um momento que a gente fazia com as crianças, toda a questão da festa, da preparação da festa. Na verdade, é sempre fazendo junto, é co, uma coordenação, uma coeducação. E aí, um momento que, olha, então hoje a gente então vai encontrar com outras pessoas e vamos todo mundo fazer, por exemplo, bandeirinhas da festa, tá? Então, tinha uma atividade, ou seja, tinha uma proposta, e aí o que você meio que vai provocando isso de uma forma mais sutil, assim, sei lá, fazendo pequenos grupos, né, fazendo alguma coisa de uma brincadeira que a gente vai provocando pequenos grupos, pequenas aproximações, e isso vai, vai incentivando, quer dizer, é um trabalho de formiguinha, gente. Tem Uhum. jovens que se interessam de imediato, mas tem outros que não. A gente vai precisar de fazer um trabalho de aproximação aos poucos. Eu acho que um importante incentivo que eu vejo que ajuda muito é a arte. As artes, de uma forma geral. Eu falei da música, mas a gente pode pensar no teatro. Semana passada eu até convidei um grupo de teatro e que eu já fiz peças de teatro com jovens e idosos, né? Então, assim, foi muito bacana porque na ideia do teatro, por exemplo, de fazer uma peça, não tem idade. Uhum. Esse critério de idade é o que menos. Então, assim, um ajuda o outro, um tem uma experiência, tinha um que ia para, sei lá, tinha um momento da dança, então tinha uma dança que misturava todo mundo. Então, eu acho que você vai incentivando através, principalmente, do que essas pessoas gostam, do que dá prazer. Então, eu diria que uma dica é investigar um pouquinho o que é prazeroso, né? E também essa coisa do tempo, como eu falei, o idoso tem uma outra temporalidade, né? O mundo é muito acelerado para ele, ele tem uma outra, porque ele tem um outro tempo. Isso não significa que ele não seja desse tempo. O que eu estou falando é que para ele, ele seleciona mais as coisas. Eu não quero participar de todos os eventos, até porque eu não tenho tanta energia assim, mas eu Uhum. escolho. A minha capacidade de escolha fica mais aguçada, e isso é muito legal, né?
E uma coisa que aproxima muito é a questão das histórias de vida. Então, na minha experiência também, contar sua história, a narrativa da sua história, é algo que interessa muito. Como que se fez? Como é que você chegou até aqui? Né? Então, acho que isso é muito interessante. Acho que são pistas, né, que eu venho tendo assim de como que a gente pode estar fazendo essas aproximações ficarem um pouco mais fáceis, né, com jovens e idosos. Uhum. E eu assisti uma vez uma reportagem, uma entrevista, na verdade, com a Ruth Lopes e o José Carlos Ferrigno, né? Sim. São professores da PUC, psicólogos, que falam bastante sobre esse tema. E eu achei muito interessante que a Ruth falou também de uma outra perspectiva, né? A gente muito se fala, os jovens não têm interesse, os jovens só ficam no celular o tempo inteiro. E a Ruth coloca uma questão que é bom, e o que que os idosos estão fazendo para chamar esse interesse, né? Como se tornar também mais atrativo, também poder ouvir esse jovem e poder também se interessar, né, pelo que ele está fazendo, seja no telefone, né, no celular ou no videogame. Minha avó joga videogame com meu primo, né, joga Mario, fica lá jogando Mario. Então, como também é uma relação, né, tem dois lados. Então, como também os idosos, a gente pode pensar em como ajudar os idosos a criar artifícios, a criar recursos para também serem, se aproximarem, né, desses jovens. A Idealina fez um comentário aqui que eu achei interessante, que foi: mas se esse relacionamento quase sempre é conflituoso, sempre vão precisar de intermediários, sozinhas acho que não chega a um bom relacionamento. Eu acho que esse comentário fala um pouco do que a gente está conversando agora, né? Que, que é dessa possibilidade do relacionamento, né? De poder escutar o outro, de poder entender por que está tão conflituoso, o que está acontecendo nessa relação que não está sendo possível de encontrar os elos. Eu achei muito bonita essa imagem de elos, então eu vou usar agora para minha vida toda, Kátia. Como encontrar, né, por que está sendo tão difícil de encontrar esses elos de encontro, de aproximação. E aí fiquei pensando, Idealina, em uma proposta que eu até postei aqui nos stories dessa semana, vou contar aqui também, que é a proposta do bingo musical, que é uma atividade super bacana, que eu acho que pode ser um caminho, né? Você falou do caminho das artes, eu acho também que a arte ela possibilita o acesso a muitos temas que quando a gente só fala, quando a gente só conversa, não chega lá onde a gente quer, né? Então, o que é esse bingo musical? É um bingo, né? E só que ao invés dos números, a gente tem músicas, músicas de gerações mais antigas, músicas de agora. E aí junta a família toda, junta os avós, os netos, os tios, os sobrinhos, junta todo mundo. Podem formar pequenos grupos ou duplas e cada dupla, cada grupo ganha uma cartela. Nessa cartela tem os nomes das músicas escolhidas, né, embaralhadas como um bingo. Dá para fazer a cartela online, aí pede ajuda pro neto, pede ajuda pro filho para fazer caso precise. E aí faz essa cartela com essa playlist, bota a playlist no aleatório, e aí vai tocando as músicas, e aí as pessoas têm que se ajudar, né? Porque provavelmente os mais novos não vão conhecer as músicas dos mais velhos, os mais velhos não vão é, provavelmente, tá? Conhecer, porque aí a gente vê as surpresas que vão aparecendo, né? Os mais velhos talvez não conheçam as dos mais novas também, então vai precisar se ajudar para conseguir completar a cartela sem comer bola, né? Então talvez seja uma atividade, fica aí a sugestão, Idealina, que talvez possa ser uma atividade bacana, né, para se fazer. Sim, com certeza. Eu já fiz muito com música, assim, é muito legal.
né? Qual é a Uhum. música? Tem lá o programa do Silvio Santos, né? Qual é a música e tal. E é Aham. muito, por isso que eu estou É. falando. E isso é muito bacana, é uma ótima ideia. E, Kátia, saindo um pouco dessa relação mais de avós, de família, né? Pensando em idosos, por exemplo, que trabalham em empresas, que ainda têm a sua atividade remunerada e tal. Como que você acha que fica essa questão hoje, né, de idosos tentando se reinserir no mercado de trabalho? É, como que você vê essa questão hoje, né? Você acha que está mais difícil por conta desse preconceito também de que, mexi aqui, de que o idoso faz as coisas mais, são muito lentos e não vão conseguir acompanhar esse ritmo do mercado? Bom, eu acho que isso é uma grande temática que merece bastante pesquisa, porque a gente tem pouco nessa área, né, de empresas, no conflito geracional que acontece no ambiente de trabalho. A gente sabe que tem, sobretudo, a questão das gerações, né? Geração Y, agora mais recentemente geração G, tem os milênios, né? Que nascem a partir de 2000. Enfim, então, cada geração, como eu falei, ela vai trazer algumas características próprias daquele contexto, né? E aí, quando encontra, como você fala, o que eu percebo que você tem algumas empresas que estão, sobretudo em áreas de consultoria ou áreas de, não vou dizer, de, sei lá, diretoria, eles têm trazido idosos, quer dizer, na verdade, as pessoas que se aposentaram para retomar um posto de trabalho, mas, sobretudo, de orientação, porque eles têm uma coisa que os jovens não têm, que é a experiência. A Uhum. experiência, a sagacidade, sabe, dessa coisa enfim, da experiência mesmo do trabalho, né? Ele pode, muitas vezes, não saber lidar com a questão tecnológica tão assim facilmente. Mas isso também é um preconceito, porque eu conheço muitas pessoas de mais idade que sabem mexer muito mais do que eu. Você falou do joguinho de videogame, sua avó está melhor que eu, porque eu estou Eu também. no joguinho de videogame. Então, assim, isso também tem caído por terra. Então, o que a gente tem é assim, que o conflito geracional dentro de uma organização, ele vai acontecer. Mas o que eu vejo também é que pode também não ter só uma relação de conflito, mas pode ter uma relação de cooperação, de Hum. alguém que tenha mais experiência, né? Então, eu acho que é um binômio, tem uma relação muito ambivalente, tanto de conflito quanto de cooperação. Vai depender muito da gestão. Então, se eu tenho um gestor que sabe aproveitar essa experiência, né, e sabe também lidar e mediar nessa relação, porque o que a gente percebe é que essa geração mais nova, eles não vestem mais a camisa como os antigos vestiam, literalmente a camisa da empresa. Até porque as relações de trabalho mudaram. As relações de emprego, de trabalho mudaram muito. Então, o jovem ele quer, eu quero experimentar, mas se essa empresa não está me dando aquilo que eu desejo, então eu vou partir para outro lugar. Tem muito isso, né? Como até eu acho que a Italina falou, do imediatismo. Se isso aqui não está me dando aquilo que eu desejo, seja financeiramente, seja em termos de crescimento profissional, então eu pego meu boné e vou para outro lugar. Então,
Antes, não, você tinha uma relação com o mundo do trabalho em que você entrava numa empresa e você ficava, sabe? Você passava, subia de cargos, enfim. Estou pensando numa empresa que tenha essa política, né, de ascensão Uhum. profissional e etc., um plano de carreira. Mas não é bem isso, então mudou bastante nessa questão do mundo do trabalho. Por outro lado, a gente também tem uma questão, é por isso que eu falei, é um terreno bastante arenoso aí, porque se eu tenho com a política que mudou em relação à aposentadoria, e hoje você se aposenta muito mais tarde, se conseguir se aposentar também, né? É. O que que acontece? Você está lá na empresa, mas você tem uma grande massa de pessoas jovens que querem entrar na empresa, mas você está ocupando um lugar. Então, isso gera muito conflito, como se aquela pessoa mais velha está tomando o meu lugar. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo um momento, e isso é uma questão que não é só daqui do nosso país, mas é no mundo, né, com a questão da idade de se aposentar tendo se ampliado. Então, você fica mais tempo no mundo do trabalho, pelo menos em tese. Aí, por outro lado, tem uma pressão do tal mercado, né, de pessoas que querem entrar no mundo do trabalho, mas, enfim, então isso vai gerando alguns conflitos aí, e que é um grande campo, na verdade, de pesquisa. A gente não tem quase nada em relação a isso, porque isso é algo muito recente, em termos de Uhum. história que eu estou falando, né? Então, Sim. acho que é uma boa um bom campo aí para a gente pensar. Sabe, Kátia, eu estava conversando hoje com uma amiga que está morando na Europa agora, e ela ia começar um trabalho na Alemanha, e ela me contou agora, antes da gente começar a nossa conversa aqui, que lá na Alemanha parece que eles têm uma política de que os mais velhos, eles ficam na empresa, se tiver que mandar embora, por exemplo, os mais velhos, eles têm uma proteção, né? Eles têm que ficar no trabalho. Então, achei interessante isso, porque aqui, pelo menos do que eu sei, do que eu conheço, está sendo um pouco invertido em relação a isso, né? Os idosos ou as pessoas com mais de 50 anos até estão criando algumas iniciativas bem bacanas de reinserção de mercado para essas pessoas, né? Algumas organizações que estão trabalhando com isso, mas essas pessoas acabam sendo deixadas de lado, né? E no aposento, e na aposentadoria. Então, como poder manejar isso, né? Porque aí estamos envelhecendo e somos um país que está envelhecendo se já não envelhecemos, né? Então, é uma parcela muito grande de pessoas com capacidade, com funcionalidade para trabalhar e para gerar sua própria renda e que tá ficando aí de lado por conta de um preconceito, por conta de um estigma aí de que não vai acompanhar, ou que não tem nada a acrescentar, que não sabe de tecnologias e tal. Eu penso que é um lado que tá se deixando, assim, e que é importante a gente resgatar e olhar com atenção para isso, né? Concordo E aí, totalmente. é, Pode falar. e, e aí, Kátia, eu lembrei, né, que a gente foi indo, e queria voltar um pouquinho para para a educação, né? Pensando nisso de preconceitos, de estigmas, tanto de idosos, de velhos, de jovens, de crianças e tal. Como que você acha que a gente consegue construir uma educação que possa olhar para isso, uma educação não só nas escolas, mas também dentro de casa, na rua, né, com políticas e tal. Como que você acha que é possível a gente construir uma educação que afaste um pouco esse estigma, esse preconceito e que a gente possa falar um pouco mais, né, sobre
essas fases da vida de uma forma um pouco mais livre desses preconceitos? Olha, eu acho que as mudanças são pela educação. Essa é a minha mudança mesmo, ou perdão, a minha esperança. E por isso que eu estou na educação, porque eu acho que é um caminho fundamental essa trazer essa questão do envelhecimento, desse processo que é inerente a todos nós. Desde que a gente nasce, a gente já está envelhecendo em todas as esferas aí educacionais, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, universidade, em todos, né? E cursos também, né? Então eu sou uma das defensoras, assim, eu sei que tem algumas pessoas muito legais que vêm tentando trabalhar e sensibilizar principalmente gestores aí para essa temática de trabalhar a questão do envelhecimento, claro, dentro daquilo que a criança, o jovem, enfim, possa absorver, né? Então, eu acho que a gente tem, por exemplo, na educação infantil hoje e no ensino fundamental, a gente pode trabalhar com histórias. Então, histórias, e hoje a gente tem uma riqueza de histórias infantis que trazem várias possibilidades e representações de velhice. Então, não é só um modelo de velhice, né? Mas vários. Então, eu acho que você pode trabalhar com projetos. É, a questão do envelhecimento, e você tem razão, o nosso país não é um país mais de jovens, né? É um país que está envelhecendo a passos largos. E não olhar para isso, negar isso é muito problemático, né? A gente sabe que a negação ela vai gerar complicadores. Então, acho que a gente poderia já, então, incentivar projetos e que entre, por exemplo, como um tema transversal, assim como tem outras temáticas, a temática da ecologia, a temática da sexualidade, como um tema também que possa ser trabalhado nas propostas educacionais, nos projetos pedagógicos, né? E aí eu acho que tem tanto a gente pode pensar no ensino formal como também no ensino informal, né? Quer dizer, nessa aprendizagem. Então, tem projetos em ONGs e parceiros que possam trazer também essa temática e fazer essas aproximações, né? Então, acho que você está tocando em alguma coisa que eu tento fazer isso no meu campo, né, de atuação, que é no meio universitário, e eu sempre faço projetos em escolas também, justamente para sensibilizar, trazer, mas não aquela coisa bobinha, tipo, ou aquela coisa assim, hoje é o dia da vovó, aí vem a vovó para a escola, é um início, tá? Tudo bem. Mas, eu vou levar para visitar o asilo, depois não volta nunca mais, sabe? Tem essas coisas assim. É, Uhum. a campanha do leite, a gente tem assim, é muito difícil aqui no Brasil. O problema é que não tem uma continuidade. Sabe, uma continuidade, tem propostas incríveis, pessoas que fazem coisas muito legais, mas precisa a gente sensibilizar não só os alunos e pais, mas os gestores para essa temática. Então, por exemplo, Uhum. tem uma escola aqui em Poços que ela tem isso já no projeto pedagógico. Uma escola particular que já tem no seu projeto pedagógico esse momento mensal de encontro com os avós das crianças.
Então, eles conversam, eles já se conhecem, eles fazem projetos juntos. Então, isso é bacana, isso na educação infantil que eu estou falando, né? Mas a gente poderia pensar em outras áreas, porque a gente vai precisar de profissionais de todas as expertises. Então, eu vou precisar, por exemplo, falar disso para o pessoal da engenharia, porque tem uma área importante que é a gerontotecnologia. Então, para eles poderem estar mais sensíveis e criar Uhum. equipamentos, coisas que possam ajudar em termos de tecnologia no cuidado dos idosos, né? Enfim, das futuras gerações. Então, eu vejo que é um trabalho de formiguinha, a gente precisa avançar muito, Uhum. é muito mesmo, mas alguma coisa está sendo feita, mas ainda muito devagar, eu diria. Tem que ser mais rápido. Tadinha aí, né? Aham, concordo. E isso, né? Como também o próprio ensino pode promover esses encontros intergeracionais, né? Fiquei pensando, por exemplo, em como idosos ou pessoas mais velhas também podem entrar nesse ensino, nessa educação, já promovendo esse encontro intergeracional, né? Promovendo essas oportunidades de troca, e de soma, né, de conhecimentos e tal, como que a própria educação também pode promover isso. Educação essa que está lá no Estatuto do Idoso, né, que tem que ter, que tem que ser feita desde a escola, né, uma educação continuada e tudo mais. Então, como é importante a gente levar esse tema a sério, né? E é curioso que a gente começou falando sobre intergeracionalidade, mas não tem como a gente falar desse tema sem falar dos preconceitos etários, sem falar desses estigmas e dessas diferenças. Tem um comentário aqui da Marisa. Deveria ter um interesse político no sentido de absorver a população de idosos no mercado de trabalho, incentivos fiscais, mas o que vemos é o contrário, e a conta a população irá pagar em breve. É um pouco isso mesmo, né? A gente está vendo aí essas mudanças na aposentadoria e tudo mais, como que isso vai impactar, né? Já está impactando bastante. Até porque, né, já que ela falou disso, a gente, uma boa parte das famílias, eu não me lembro, eu estava lendo um artigo, eu não sei se chega a ser 30%, mas é um número expressivo de famílias que são sustentadas pela aposentadoria dos seus idosos. Uhum, Então, a gente tem que olhar para isso. Os idosos não são um estorvo na nossa sociedade, né? Muito pelo contrário. Mas o jeito que é colocado, né, muitas vezes muito carregado de preconceito, como se ele não servisse mais para nada, isso atrapalha muito. E você tem toda a razão. Acho que a gente precisa sensibilizar mesmo, né, esses gestores e as pessoas. Eu acho que a educação é um bom caminho nesse sentido. uhum. Kátia, nosso tempo está quase acabando. Temos alguns minutos só. Eu queria te fazer uma última pergunta. É uma pergunta. É, que iniciativas, né? Você conhece iniciativas? Eu sei que você está agora com o seu projeto, né? Lá na faculdade com encontros intergeracionais, né? Queria que você contasse um pouquinho e se você souber de mais atividades, mais iniciativas como essa, né? Para os nossos pacientes ou para quem está assistindo a live poder participar também. Como eu falei no início, eu gosto de desafios. Então, eu fico sempre criando coisas, sabe, gente? Então, é um desafio agora, junto com os meus alunos, a gente criou um projeto, né, de um encontros semanais online. Então, vai começar.
E aí é nessa proposta, né? Essa proposta de quem quiser brincar um pouco, fazer esse bingo, adorei a ideia do bingo, né? Seja um bingo musical, seja mais uma tarde, passar alguma horinha mais lúdica e de aproximação. E pode ser online. Então, esse vai ser o meu desafio do online, né? Uhum. Então, essa é uma proposta que eu já faço o convite aqui, né? E aí é só depois preencher aí um formulário e aí para a gente poder participar, né? Para quem quiser participar e de todas as idades. A ideia, bom, a gente tem projetos, por exemplo, você está em São Paulo, né? O SESC, ele tem um projeto incrível, que é o Sesc Gerações, né? É que agora a gente está num momento muito, Incerto. é, é um momento muito delicado, um momento muito desafiador também. Por isso que eu estou fazendo essa proposta. Não sei, né, se vão ter pessoas, mas vamos oferecer. Quem quiser Uhum. chegar aí, ótimo. Então, essa é uma. O SESC Gerações, né? O SESC é pioneiro nessa questão de projetos intergeracionais, trazendo mais para esse aspecto mais do lazer, né? De atividades. Então, eu não sei em que pé que está nesse momento, sinceramente, agora da pandemia, Uhum. mas ele tem um projeto bem bacana para quem está aí mais em São Paulo, né? Aqui a gente tem o SESC também, e volta e meia eles fazem algumas propostas, né? Eu sempre vou instigando para fazer uma proposta intergeracional. Eu acho que cada um vai tendo que ver se na sua cidade tem acontecido alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, fica uma ideia da gente poder pensar também nas pastorais, seja de que igreja for, né, que credo for. Estou falando pastoral só para vocês entenderem. De repente, fazer uma proposta ali de uma aproximação, né? Que esse vai ser o meu próximo passo aqui. Aproveitar as propostas, né, que já tem ali um público, e por que não, né? Por que não fazer essas provocações, essas aproximações? Então, acho, a gente está num ano, e eu queria, já que a gente já está no finalzinho, um ano de eleição. Daqui a pouquinho a gente vai estar elegendo prefeitos e vereadores. Então, eu sugeriria que as pessoas olhassem bem para os candidatos e vejam se eles têm propostas, por Uhum. exemplo, para a gente ter uma se eles estão sensíveis a essa temática, se eles realmente têm uma proposta interessante para isso, né? Uhum. Então, é interessante não só para aproximar gerações, mas para ter um olhar mais sensível em relação à questão do envelhecimento, né? E da criança também, obviamente, criança, o jovem, então, porque a gente precisa colocar gestores em termos de uma política pública que sejam mais sensíveis a essas propostas, né? Que realmente queiram e tenham vontade política de fazer. Porque aí fica Uhum. mais fácil, fica bem Uhum. mais fácil. Então, assim, hoje eu não sei te dizer, Uhum. Luciana, aonde. Eu sei que eu estou oferecendo um serviço, mas se tem outros, eu falei de um, mas pode ser, por exemplo, aí em São Paulo, que eu conheço, tem a URSE, que é um centro de referência do idoso. Tem, na verdade, os centros intergeracionais que estão acontecendo em São Paulo, mas eu não sei como eles estão acontecendo nesse momento, né? Uhum. Então, fica difícil até eu dizer, mas eu acho que cada um procurando na sua cidade, né, no seu Uhum.
textos, se não, tá aí online. Kátia, a gente tem 15 segundos. Acabou de aparecer aqui para mim. Eu quero agradecer muito, muito a sua presença. Gostei muito de conversar com você, gostei muito desse encontro. Espero que tenham mais. Muito obrigada a todos que estão aqui.